Bom, essa questão ela é muito parecida com o que vocês tinham no relatório de fluidos para fazer. E é importante prestar atenção nela, porque caiu na prova de 2015/1, e eu acredito que o Brown talvez peça alguma coisa relacionada a esse experimento que vocês fizeram em aula. Essa questão então falava sobre um avião que se deslocava a 90 metros por segundo. E dizia que na asa desse avião tu podia acoplar um desses tubos, que eu não sei falar o nome, mas é o mesmo tubo que vocês usaram na sala de aula, e vocês podem usar esse tubo para descobrir várias coisas. No relatório de vocês, vocês queriam descobrir então a velocidade no ponto B e um pouco da diferença de pressão. Só que nesse exercício, no enunciado, diz que a velocidade no ponto B é a mesma velocidade do avião, ou seja, é 90 metros por segundo. Então não é isso que a gente vai querer descobrir dessa vez, tá? O que ele pede é para descobrir quanto que vale o ΔH, a diferença de altura no fluido dentro do tubo, tá? Para isso, ele traz uma consideração muito importante. Ele diz que a altura do buraco A é igual à altura do buraco B. Não igual, é desprezível, tá? Sem essa informação, vocês não vão conseguir aplicar Bernoulli direito, porque é impossível, na verdade. Então, nesse caso, a gente considera como sendo desprezível. Então, essa diferença de altura entre A e B é desprezível, ok? Então, a gente já tem duas informações. No ponto B, a velocidade é 90 metros por segundo e a altura entre A e B é desprezível. Vocês querem descobrir quanto que vale ΔH. A primeira questão, pergunta, ela é teórica e pergunta quanto que vale a velocidade no ponto A. Gente, o ponto A ele é chamado de ponto de estagnação. A velocidade aqui sempre vai ser zero. Veja bem, o ponto A ele está virado no sentido do deslocamento do avião. Então o ar chega com tudo aqui. No primeiro instante, o ar entra e causa esse desnível no tubo. Porém, esse tubo ele é aberto, então o ar que está aqui dentro não deixa esse líquido subir mais, não deixa o líquido sair para fora. Então aqui vocês têm uma pressão, certo? Aqui vocês têm uma pressão e aqui também. E ela se mantém estável, formando essa diferença de altura. A questão é, o ar não consegue mais entrar, e se ele tenta sair, ele se depara com um jato de ar que está vindo contra. Então o ar não consegue mais entrar e não consegue sair, ele fica parado aqui. Preciso que vocês tenham uma imaginação fértil para isso, tá? Então a resposta da letra A é zero. Aqui é um ponto de estagnação. Bom, vamos tentar então descobrir quanto que vale o ΔH. Para isso, gente, a gente precisa usar duas equações. A primeira delas é a equação da própria hidrostática, que é a pressão em A igual a pressão em B, mais ρ do líquido GH. E a gente precisa usar também Bernoulli. A gente vai igualar essas duas formas. A grande questão é que em Bernoulli vocês vão poder cortar várias coisas. Por exemplo, aqui eu escrevi para vocês a fórmula completa, ok? A pressão em A igual a 1 meio ρ do ar, massa específica do ar, vezes velocidade ao quadrado, mais o ρ do fluido, massa específica do fluido, que no caso é água, vezes a gravidade, vezes o YA, igual a pressão em B, mais 1 meio da massa específica do ar, vezes velocidade ao quadrado, mais massa específica do fluido, gravidade, vezes YB. Só que veja bem, eu disse para vocês que YA e YB são iguais. Então, se YA e YB são iguais, esses dois termos da equação, esse e esse, são iguais. Então, vocês podem anular eles. Ok? Porque ou passar esse aqui para lá diminuindo, subtraindo, e vai zerar igual. Então essa parte da equação foi zerada. A outra coisa é que vocês sabem que a velocidade no ponto A, que é um ponto de estagnação, é zero. Então essa parte da primeira equação também foi zerada. Isso resulta para vocês só pressão em A é igual a pressão em B mais 1 meio massa específica do ar V ao quadrado. Ok? Agora vejam bem, essas duas fórmulas, essa aqui que foi derivada por Bernoulli e essa aqui, que é uma das fórmulas de fluidos,
elas querem descobrir a mesma coisa, a pressão em A. Então, vocês podem simplesmente igualar elas, ok? E como a pressão em B tem nas duas fórmulas, vocês podem cortar, porque vai passar subtraindo também. Então, vocês ficam com 1 meio massa específica do ar V ao quadrado igual a massa específica do líquido, do fluido, vezes gravidade vezes ΔH. A partir dessa fórmula, existem 2 caminhos. Esse caminho aqui isola a velocidade e gera uma fórmula, então, para se descobrir a velocidade, que foi a fórmula que vocês usaram no relatório de vocês, ou uma parecida com essa. Só que eu disse para vocês que não é a velocidade que a gente quer descobrir nesse caso, é o ΔH. Então, a gente faz uma outra fórmula. Mantém o ΔH desse lado da equação, passa o ρ vezes gravidade para lá, dividindo, ok? Então, vai ficar ΔH igual a ρ do ar vezes V ao quadrado sobre 2 ρ do líquido vezes gravidade. E aí é só substituir. A massa específica do ar é 1,29, isso estava na prova, vezes a velocidade, que é 90 ao quadrado, dividido sobre 2 vezes a massa específica do líquido, que é a água, que é 1000, vezes 9,8. Isso gerava para vocês, então, uma diferença de 0,53 metros.